Boa noite, eu me chamo Priscila e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que está bem alto, que é sobre a tecnologia e a educação dos filhos. Creio que muitos aqui têm filhos, se não têm filhos, têm irmãos que têm filhos, têm sobrinhos, né? Tem um filho da amiga, que você conhece, e ele é uma criança, ele é um adolescente que hoje está em acesso, né, com a tecnologia. E aí, a gente vai pensar um pouquinho e conversar. Eu vou trazer aqui 5 dicas para a gente melhorar, né, esse acesso à tecnologia, porque realmente não tem como evitar, né? Nós estamos vivendo nessa geração, uma geração tecnológica. Então, primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Estabeleça regras e limites. Temos que entender que definir o tempo do uso das telas e o conteúdo que essa criança acessa é de fundamental importância, né? E quem é esse mediador? É um adulto, tá? A criança, ela precisa desse mediador e esse mediador é o adulto. As regras, elas precisam ser consistentes. Como assim, Priscila? As regras, elas precisam o quê? Uma vez a regra sendo estabelecida, ela precisa ser o quê? Cumprida. E alcançada, né? É uma regra que ela precisa ser palpar. A criança, ela precisa palpar, ela precisa que essa regra seja de fácil alcance. Todos da família precisam cumprir. Isso vale tanto para adultos como para crianças, né? Inclusive essa família que inclui mais de um filho. Os combinados podem ser construídos juntos, né? A gente sabe que as crianças maiores, né, para adolescentes, as adolescentes, elas têm um senso crítico maior. Então, elas vão questionar mais. Então, isso tudo pode ser acordado juntos, através de uma roda de conversa. As regras, elas precisam também estar, assim, deixar claras. Elas precisam estar à vista. Não adianta a gente estabelecer a regra e ficar só na conversa. A criança, ela precisa visualizar, né? A dica que eu deixo aqui, deixa em fácil acesso, faz um quadro, para que essa criança tenha acesso às regras que foram estabelecidas pela família. E dialogar. Dialogar é o ponto alto disso aí. O diálogo, ele precisa ser necessário em todo o tempo com essa criança. Por quê, Priscila? Vou explicar agora. Porque nós sabemos que os riscos da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia tem risco. E o diálogo, ele é fundamental, porque ele vai o quê? Estabelecer os riscos que essa tecnologia pode trazer. Através do quê? Do cyberbullying, a dependência que o excesso de tecnologia pode trazer e as exposições a conteúdos inadequados, dependendo da faixa etária da criança, né? A gente sabe que nem todo conteúdo é apropriado para uma determinada faixa etária. Sabemos que uma criança de 5 anos de idade não pode ter acesso a conteúdos de uma criança de 10 anos de idade. Como também sabemos que um adolescente não pode ter acesso a, por exemplo, a conteúdos adultos. E aí? E eu vou deixar também algumas dicas aqui que podem ajudar a facilitar, né, essa comunicação, esse diálogo com a criança, com o teu adolescente. E você pode até expandir e gerar e passar esse conhecimento, né, para os teus familiares, amigos. E são esses, né? Dedica tempo de qualidade com os teus filhos, né? Com os teus sobrinhos, com os filhos dos teus amigos. E como a gente pode fazer isso, Priscila? Atividades práticas, gente, e simples. Conversas, brincadeiras antigas, noite de jogos, fotos antigas rever, né, o álbum da família. Gente, isso é tão simples, parece tão pouco, mas para uma criança isso aí vai gerar uma coisa chamada memória afetiva. Então não deixem de fazer. Ler um livro, por que não? Leitura, né? Fazer fluir a imaginação dessa criança, estimular a imaginação dessa criança e desse adolescente. Sem laço, a vida vira um nó. Então, a importância de a gente estabelecer, né, esses laços, né, é justamente isso. O laço o quê? O laço, ele traz assim, firmeza, ele traz delicadeza, né? É laço. Aquilo que não é laço vira o quê? Nó, é difícil de desatar, ó, e vai gerar um problema maior. E o quarto ponto é, seja um modelo positivo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso no meu dia a dia, que fala assim: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Né? Um alemão, é um teólogo alemão que fala isso, o Albert Schweitzer. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras.
né? O exemplo é ainda a única maneira e mais eficaz, né, de fazer com que essa criança, com que esse aluno, né, com que o seu filho, com que o sobrinho, ele realmente faça, né, aquilo que é esperado. Então, se você passa muito tempo em telas, provavelmente seus filhos passarão muito tempo em telas. Se você lê mais, provavelmente você está criando um leitor dentro da sua casa. Entender que